Voltamos, Brasil! Telefone liberado. Vamos lá, 25786000. Neste momento eu sei que todos vocês têm dúvidas, sabe por quê? Não dá para entender, gente. A nossa área previdenciária, assim, a gente fica tão perdida que olha, a revisão de benefícios a gente não tem noção, a gente não sabe. Agora modernizou o negócio, avançou a tecnologia, agora o negócio é digital. Se já era difícil antes, se já é difícil para os advogados, para eles que entendem, imagina para nós, para entender todas essas leis. Doutora Patrícia Evangelista, bem-vinda. Olá, Nani, que prazer imenso estar de volta ao programa, falando de um assunto tão importante. E tão difícil de entender, viu? Tão difícil. Lembrando que o INSS se tornou 100% digital. Então, e a gente está tendo uma dificuldade muito grande, porque o sistema não roda, o sistema não funciona. E realmente está difícil, mas a gente não pode desistir. Em que sentido? É muito comum o INSS, ele deixar as coisas que são seu direito. Por exemplo, eu trabalhei em várias empresas, dei entrada na minha aposentadoria e o INSS reconheceu parte dos períodos trabalhados. A outra parte, ele deixou de reconhecer. É um direito meu ter dentro do cálculo da minha aposentadoria sim, o seu tempo trabalhado, todo o meu nicho contributivo de trabalho. Por quê? Porque quanto maior o tempo de contribuição, melhor vai ser o valor do benefício. Isso é uma coisa que é certa. Outro ponto, eu trabalhei numa empresa, tive os valores descontados do meu Olerite e não foram repassados à Previdência Social. E como que a gente descobre isso, que não foi repassado? A gente faz uma pesquisa. Mas assim, a pessoa normal, né? Nós somos funcionários, assim. Como que ele descobre? Você faz o seu cadastro no aplicativo do meu INSS, tá? Que é o GovBR. Fazer para ficar levantando, né? Tem que fazer o cadastro. E aí, com esse cadastro, você consegue fazer a análise do seu extrato de pagamento, de contribuição mesmo e assim, de vínculos. antenado, né? E aí, se lá você puxar e você verificar que está sendo descontado do seu Olerite e não está sendo repassado para a Previdência Social, opa, tem alguma coisa que não está certa. Muita gente não sabia nem disso, não tem nem esse acesso, né, amiga? E aí a pessoa também pode pleitear uma revisão em relação a isso, porque o empregado não pode pagar pela falta de recolhimento do empregador. Certo. Ok? Tem gente na linha. O telefone tocou, contigo que querem falar, viu? Vamos priorizar eles. Alô? Oi. Oi, com quem falo? Sônia. Oi, Soninha, tá falando de onde? Santo André, querida. Prazer em falar com você, viu? Todo meu, amada. Pode esclarecer sua dúvida. Santo André. Tá, pode esclarecer sua dúvida. Oi, Sônia. O que eu quero falar é sobre um restabelecimento de benefício, doutora. O que você quer saber? Que tipo de benefício é? Então, assim, eu tinha, em 2016, um auxílio à doença, certo? E aí foi cortado, é isso? Isso, foi cortado, naquela época que cortou de milhares de brasileiros, né? Que teve um joga fora de benefícios aí, tá? Então, assim, aí eu comecei, né? Como é que você pode ser cortado de um benefício, de um auxílio à doença, sem você fazer uma perícia prévia para saber se você está apto ou não? Primeiro, não houve essa perícia. Mandou muitos brasileiros embora desse benefício que foi naquela transição lá, Temer, Dilma e tal. Então, na verdade, Nani, o que acontece? O INSS, ele trabalha com uma coisa chamada pente fino. Ele concede os benefícios, depois, posteriormente, convoca as pessoas, né? Ou deveria convocar, para verificar se a pessoa permanece incapaz para o trabalho. E vai lá e corta o benefício, a Deus dará. Cessa benefício, corta benefício, e aí não existe outra alternativa a não ser a pessoa buscar os seus direitos no Poder Judiciário, na Justiça Federal, solicitando o restabelecimento desse benefício na Justiça. Lembrando que a diferença do processo judicial do procedimento administrativo junto ao INSS é que no Poder Judiciário a pessoa vai ser avaliada por um médico perito da Justiça
O médico perito não é do INSS nem do segurado. É um médico nomeado pelo juiz que não tem interesse na demanda, que é imparcial e que geralmente é convocado um médico na área em que a pessoa tem um problema de saúde. Diferente do INSS, que você pode ter um problema cardíaco e ser atendido por um médico ginecologista. Então, na Justiça Federal, você vai ser avaliada por um médico do juiz e geralmente especialista no problema de saúde que você tem. Então, a única alternativa quando o INSS corta o benefício é entrar com uma ação judicial para reverter. Só quem pode reverter o indeferimento ou a cessação indevida do INSS é o Poder Judiciário. Certo. Tá? Alô? Oi. Oi, com quem falo? Então, só para complementar, né? Soninha. Só para complementar, eu estou na linha. E é a Sônia, eu continuo na linha. Deixa eu só complementar. Complementa, Soninha, fala. Então, assim, doutora, deixa eu só explicar. Então, assim, eu fui para o Juizado Especial Federal, o JEF, ok? Por quê? Eu fiquei desde 2016, 16, 17, 18, 19, até antes de entrar a pandemia, fazendo perícia. Cada vez que eu fazia perícia, eu quero que a senhora se atente aí, gerava um número de benefício. Ele não ia naquele meu benefício que eu tinha ou auxílio, ele ia gerando. E assim, eu só posso fazer a perícia no INSS se eu tiver direito de assegurada, senão não é me dado esse direito. Certo, doutora? Certo, perfeito. Então, assim, e aí, eu peguei e fui para o GEF. No GEF eu passei nessa perícia que a doutora acabou de falar. Eu passei por um perito judicial federal, ok? E ele constatou a minha improbabilidade de trabalho, tá? Que é um dos fatores que realmente dá até por invalidez, certo? E, enfim, aí o INSS respondeu, não acatou, respondendo que eu perdi o direito de assegurada. Só como que eu vou perder o direito de assegurada se eu estava trabalhando, né? Eu trabalhei um período tal. Eu quero até ver se eu consigo falar com a senhora, porque está muito estranho isso. Como é que eu perdi se durante 4 anos praticamente eu fazia as perícias e era indeferida. Indeferida, né? Foi quando eu fui para o juizado e foi deferida. Certo? Eu recebi. Agora, o direito só que entra nessa parte administrativa que eles querem nos tirar. Certo, vamos lá. O que ela está falando, Nani, é muito importante. Ela teve o benefício cessado e aí ela foi tentando fazer várias perícias no INSS. Isso ajuda muita gente que está em casos muito semelhantes ao dela, tá? Então, ela continuou fazendo perícia, o INSS ia negando, até que chegou uma hora, ela não conseguia voltar a trabalhar. Ela teve o benefício negado há mais de 1 ano. Então, ela não conseguia benefício. E aí, o INSS entendeu que ela perdeu a qualidade segurada, porque aí ela já não estava mais segurada pelo INSS, porque o INSS é um seguro social que você tem que estar pagando ou tem que ter deixado de receber o benefício previdenciário pelo prazo de 1 ano. E aí, ela passa na perícia, a perícia constata que ela está incapaz, mas constata que provavelmente o início da incapacidade dela é numa data que ela já não estava contribuindo ou já tinha passado mais de 1 ano que ela estava sem gozar do benefício. Aí, numa situação como essa, teria que fazer o recurso para provar que ela já estava incapaz nos períodos em que ela ficou sem gozar do benefício. É a única alternativa, tá? Porque aí sim ela consegue comprovar que não deveria ter sido cessado e que ela permanecia incapaz para o trabalho e tentar reverter essa decisão, porque constatou-se, pelo que ela falou, que ela era incapaz, só que justamente numa data que ela não tinha mais qualidade. E ela não conseguia voltar a trabalhar porque ela não tinha condições de trabalhar. Bom, mas se ela tem toda essa documentação, ela tem que pegar um advogado. Nesse caso aí é mais complicado. Aí o interessante seria contratar um profissional habilitado na área para poder colocar tudo isso no papel e provar efetivamente que ela tinha essa incapacidade ainda quando ela detinha essa qualidade segurada. Esclarecendo algumas dúvidas no geral, doutora.
Quais são os tipos de revisão de benefícios e qual o prazo para pedir a revisão de aposentadoria? Muito legal, Nani, essa pergunta, porque assim, tudo na vida a gente tem prazo, né? A gente não Sim. pode perder prazo para nada, senão o nosso direito também se extingue. Para dar entrada no pedido de revisão, você só pode dar entrada até 10 anos da data que o benefício foi pago, né? Quando iniciou o pagamento do benefício. E você só pode reivindicar os últimos 5 anos de atrasados. Então, você que percebeu que a sua aposentadoria está errada, já corre fazer a solicitação da sua revisão. Porque se vocês ficar esperando passar um tempo, se você entra depois de 5 anos, você perde o direito de receber o período total que você tinha de provar que o seu benefício estava errado. Então, o prazo é sempre de 10 anos a contar da data que você recebeu o primeiro pagamento. Certo. Tá? E o prazo, então, de revisão é 10 anos. 10 anos. E você Certo. pode reivindicar os últimos 5. Os 5 anos que você Isso, pode que reivindicar. é o prazo prescricional. Como saber se eu tenho direito à revisão de benefícios? Então, para saber, você precisa pegar a cópia do processo de aposentadoria e o INSS, quando ele concede uma aposentadoria para você, ele é obrigado a juntar o cálculo do que ele considerou no seu benefício. Ele vai ter uma planilha dizendo quais são os vínculos que ele considerou, o tempo que ele considerou. Então, você vai verificar lá se foi reconhecido todos os seus vínculos, se todas as empresas que você trabalhou estão constando ali no cálculo do seu benefício. Se você verificar que tem alguma coisa que não está batendo, por exemplo, eu fiz uma contagem e verifiquei que eu tinha 32 anos. O INSS concedeu minha aposentadoria com 30 anos. 2 anos foi suprimido. Então, a gente já consegue descobrir que teve uma falha ali no que diz respeito ao tempo contribuído. Ou você pegou sua carta de concessão, verificou que tem falha de pagamento, mas você estava trabalhando. Então, você já descobre que teve falha no recolhimento por parte da empresa. Você pode pedir uma revisão. Ah, outra coisa, eu trabalhei em condições insalubres, em condições periculosas, em condições penosas de trabalho. Juntei o meu documento técnico que hoje chama PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Não foi reconhecido o período da minha insalubridade, da minha periculosidade, da minha penosidade de trabalho, porque isso acrescenta... É mais difícil? Porque assim, se eu trabalhei 10 anos, por exemplo, como mulher, 10 anos em condições especiais de trabalho, eu tenho 12 anos de contribuição, eu não tenho 10. Então, eu ganho 2 anos a mais. Então, se eu dei entrada com essa documentação e o INSS não reconheceu, mas concedeu a aposentadoria para mim a menor, eu posso entrar com uma revisão, pleiteando o reconhecimento do período especial e pleiteando automaticamente a revisão do meu benefício. E... uma coisa super importante para dar de dica para quem está nos assistindo. Toda vez que eu entro com uma ação revisional, ela tem 2 incidências. Tanto eu vou aumentar o valor do meu benefício dali para frente, então eu vou ter o aumento das parcelas futuras do meu benefício, assim como eu tenho direito aos atrasados. Então, quando eu entro com uma revisional, eu vou ter um aumento para o resto da vida, se eu ganhar, assim como eu vou receber todos os atrasados desde quando eu fiz o protocolo da minha aposentadoria. Então, quando se dá a entrada no protocolo. E assim, Nani, eu queria dar uma dica que eu também acho muito interessante, que é uma preocupação muito grande do brasileiro, sabe? Ele ainda tem essa concepção assim, se eu entrar com a revisão, vão cortar meu benefício? Se eu entrar com a revisão, corre o risco de pararem de pagar? Para com isso não existe. Isso só vai acontecer se você contratar um profissional ruim e a pessoa não tiver conhecimento nenhum na área previdenciária, fazer uma barbárie dessa. Mas, via de regra, a pessoa entra com uma revisional porque você tem direito, vai ter o aumento das parcelas futuras e vai ter o direito aos atrasados. Agora, você não... É demorado para receber? Olha, hoje nem tanto, Nani. Sabe por que hoje nem tanto? Porque o Poder Judiciário, ele está melhor em relação a isso, a gente não pode negar. Tanto o INSS tem analisado os processos com menos tempo do que antigamente acontecia, sim, como também o Poder Judiciário ele tem corrido mais rápido. E eu vou te dizer que teve um bom período aí da pandemia que os trabalhos foram sendo feitos com muito mais rapidez. E não está tudo muito acumulado agora? Oi? Já que voltou essa coisa digital, que todo mundo está reclamando que está difícil conseguir ter acesso, resolver...
Aí você se perde ali, interrompe, faltou algum documento, aí tem que voltar do zero novamente? Então, na verdade, essas dificuldades são administrativas, não são judiciais. No Poder Judiciário hoje, aliás, a gente teve uma boa efetividade de trabalho, mesmo quando eles ficaram no período de home. Porque no período de home, como a pessoa não tem que se deslocar até o trabalho, voltar, sair para almoçar, voltar, ela faz tudo dentro de casa, ela acabou tendo uma disponibilidade melhor de trabalho e a gente percebeu que houve uma efetivação do trabalho no judiciário. Nesse aspecto, o Poder Judiciário melhorou. Mas no aspecto administrativo é que nós tivemos uma piora. Porque, querendo ou não, nós tivemos uma modernização do INSS, por ser digital, mas ele só é efetivo se o mundo digital funciona. E está funcionando? Ele está muito ruim, tá lento, né? Ele está muito ruim. Tanto que a gente está conseguindo aí fazer uma bandeira aí junto à OAB, nós advogados operantes na área previdenciária, para ver se a gente consegue realmente pressionar, né, o INSS para que tenha uma efetividade melhor de trabalho, porque senão a gente não consegue trabalhar efetivamente. Maravilhosa. O que é tese da vida inteira? Ah, bem legal você perguntar isso para mim, Nani, porque isso está em voga, né? Ou seja, está em alta falar sobre a tese da vida inteira. Todas as pessoas que tiveram bons recolhimentos no início da carreira profissional e depois tiveram pagamentos piores, são prejudicados com esse cálculo que é elaborado pela legislação de hoje. Então, nós entramos com ações em casos como esse. Então, não é todo mundo que tem direito à tese da vida inteira, provando que não é justo que justamente aquela pessoa que teve bons recolhimentos antes e depois teve piores, ela não ter o cálculo feito com base na média do que ela contribuiu a vida inteira. Então, a gente fez essa tese passou no STJ e passou no Supremo Tribunal Federal. Ocorre que nós ganhamos de 6-5 e um dos ministros novos pediram vista, que a gente chama de destaque do plenário, que é pedir que essa votação seja feita novamente. Então, tentando invalidar aquilo que a gente já tinha ganhado. Então, se aquilo que a gente tinha ganhado já tivesse sido transitado em julgado, tivesse sido publicado o acórdão, todas as pessoas que tivessem naquela situação teria como entrar com a ação, ou os que já entraram já teria mais melhor, rapidez, né, no processo, porque aí já tinha sido julgada. Só que agora eles querem reverter a decisão. E aí a gente não sabe, né, como que vai ficar. Foi uma grande vitória que nós tivemos, que eles estão tentando mudar agora. Então não dá mais para acreditar no Supremo Tribunal Federal do nosso país. Infelizmente, um órgão muito político hoje, e a responsabilidade da fala é minha, tá, Nani? Sou eu que estou falando mesmo, porque realmente a gente vê uma vergonha. A gente vê um julgamento efetivado, a votação favorável, e agora eles querem reverter essa decisão. Maravilhosa! Como nós encontramos você nas redes sociais? SOS Previdenciário, olha só. Vamos lá. O Instagram é Patrícia Evangelista Oliveira, né? E o meu e-mail é sosprevidenciario@uol.com.br, sosprevidenciario@uol.com.br, ou através do Instagram Patrícia Evangelista Oliveira. Obrigada, Amada. Gratidão por essa oportunidade, parabéns pelo seu programa sempre, tá bom? Obrigada, tô te esperando mais vezes. Com certeza, Nani. Brasil, o programa chegou ao fim. Obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia. Um beijo no coração. Corre lá no YouTube, se inscreva no meu canal Nani Venâncio Oficial, que eu tô esperando você lá para acompanhar toda a minha rotina. Beijos. 3 vezes para vocês o que vocês desejam pra gente, tá? Fica com Deus. Já, Gisele. Espera 15 minutinhos que a dica tá chegando, hein?